Oi gente, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade a mais uns capítulos aqui de Memórias Póstumas. Bom, tínhamos parado ontem na teoria do benefício, né? Naquele discurso todo do Quincas Borba sobre o beneficiador e o beneficiado. E hoje nós vamos para o capítulo Rotação e Translação. Nesse capítulo, Brás Cubas começa fazendo aqui uma análise sobre o tempo, sobre a história, sobre a vida, né? Há em cada empresa, afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana. Bom, Brás Cubas já está adiantando pra gente que a ideia do jornal morreu depois de um tempo. E ali ele percebeu como a vida tem ciclos, né? Ciclos que se repetem. Assim como o grande ciclo de nascimento, vida e morte. E mais... Ele diz aqui o seguinte: se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Aqui ele conclui então que os próprios ciclos da vida alimentam o grande ciclo da vida, quer dizer, como o parasita se alimenta do organismo. Outras vidas vão servir de alimento para aquela vida. Não só outras vidas de fora de outras pessoas, como as outras vidas que nós mesmos vivemos, né? Falando sobre esse movimento que ele chama de rotação e translação, ele diz que enquanto a vida dele estava nesse movimento de rotação, a de Lobo Neves vinha numa translação. E é assim que ele anuncia a morte de Lobo Neves. Lobo Neves morreu pouco antes de se tornar ministro de Estado. Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que é a pura verdade. Brás Cubas nos conta aqui que ele ficou mais feliz pelo fato de Lobo Neves não ter virado ministro do que pelo fato dele ter morrido. Ele era amigo de Lobo Neves, tinha grande consideração por ele e aparentemente sentia um pouco a morte desse colega, né? Desse companheiro aí de vida. Mas o que mais chamou a atenção de Brás Cubas, que mais doeu para ele, foi ver Virgília chorando, agarrada ao caixão e com muita, mas muita sinceridade. Ele vai até o enterro de Lobo Neves, participa, acompanha de longe a tristeza de Virgília, mas antes de terminar o enterro ele sai caminhando dentro do cemitério e lendo os epitáfios. E aí vem o capítulo seguinte, né? A filosofia dos epitáfios. E ele tem uma análise muito interessante aqui a respeito dessa frase, desse comentário, dessa foto que é colocada em cima do túmulo. É como se naquele movimento simbólico do homem de eternizar ali a pessoa que está enterrada, a gente conseguisse roubar um pouquinho que fosse da morte. E aqui ele diz que as pessoas que são enterradas numa vala comum, quer dizer que não recebem lá o seu túmulo com a foto, com o epitáfio, enfim, aquela frase, né, que vai marcar aquele defunto, é uma grande lembrança para todos nós que estamos vivos de que somos no final anônimos e podemos cair no esquecimento eterno. Quer dizer, é uma lembrança de que todos podemos ser absorvidos pela morte e completamente apagados, uma existência completamente apagada para sempre. No capítulo seguinte, a moeda de Vespasiano, Brás Cubas fala que fica ouvindo aquele choro sentido, né, aquelas lamúrias de Virgília no enterro, e dali ele tira uma problemática para pensar. Virgília traíra o marido com sinceridade e agora chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível e até fácil. Com esse raciocínio ele sai do cemitério então, analisando como Virgília pôde ser tão sincera sendo sua amante e ao mesmo tempo ser tão sincera, chorando com muita dor a morte do marido. Brás Cubas não conseguia encontrar aí uma coerência, né, nesses dois movimentos de Virgília, mas quando ele chegou em casa ele pensou melhor e acabou sendo levado para essa conclusão aqui. A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano. Não cheira a origem, e tanto se colhe do mal como do bem. Quer dizer, a dor, ela não tem procedência, ela não tem bem ou mal, ela não tem esse sentido que a gente coloca. Ela é como a moeda de Vespasiano, que a gente não vai nunca saber de onde veio pelo cheiro. Ele elogia aqui a natureza, né, dizendo meiga natura. 3 vezes meiga natura.
que dá essa possibilidade pra gente de nunca farejarmos a partir de uma moeda, né, a procedência dela. O capítulo seguinte, o alienista, começa com uma confusão de ideias de Brás Cubas. Ele diz que depois daquele enterro, depois daquele encontro que ele teve, encontro não, né, daquela visão que ele teve de Virgília sofrendo, ele começou a pensar várias coisas. Uma delas é que ele queria ser um nababo. Nababo era um homem europeu que ia para a Índia e ficava muito rico lá na Índia, e lá ele era chamado de nababo. Então ele começou a fantasiar e começou a projetar que ele queria ser um nababo. Depois ele começou a pensar como seria transferir o arcebispo principal da igreja para a posição de um coletor lá em Petrópolis. E essas ideias iam alimentando os dias dele, a cabeça vazia dele, né? Tanto que deixou o Quincas Borba preocupado. E o que o amigo fez? Chamou para ele um alienista. Lembrando que um dos contos mais famosos do Machado é chamado também, tem esse mesmo nome, O Alienista. Aliás, é um conto que vale muito a pena ser lido, porque fala muito sobre essa ideia da loucura, quem seriam os loucos e quem seriam os normais na sociedade. E como muita gente pode inverter a ordem das coisas. Muitos loucos dizendo que os normais eram loucos para se livrarem do próprio fardo. E é mais ou menos isso aqui que acontece nesse capítulo também, porque o alienista examina lá o Brás Cubas e depois diz que ele não está louco. Muito pelo contrário, quem talvez gere algum tipo de suspeita é Quincas Borba. Mas o alienista logo volta atrás porque ele percebe o interesse de Brás Cubas nessa história e percebe principalmente a amizade entre eles, né? Ele acaba distorcendo ali o assunto e contando apenas uma historinha que é o próximo capítulo, né? Os navios de Pireu. O alienista conta para Brás Cubas a história do famoso maníaco ateniense que acreditava que todos os navios que adentravam o porto de Pireu eram dele. E nada nem ninguém tirava essa ideia da cabeça dele. Então ele se considerava um homem muito rico e vivia alegre e feliz com essa ilusão. Assim que contou essa história para Brás Cubas, o alienista vai e diz que todos nós também temos esses navios de Pireu. Quer dizer, a gente tem coisas que fantasia a respeito da vida, fantasias que sustentam a nossa alegria e nos mantêm ativos, né? Nos mantêm animados para continuar a nossa vida. Brás Cubas desconfia, mas todo mundo, até eu tenho, Quincas Borba tem, né? Todos nós temos, sim. O alienista diz que sim, todos nós precisamos ter isso. E ele aí mostra, ele exemplifica, na verdade, mostrando um dos empregados lá da casa de Brás Cubas que naquele exato momento estava abrindo as janelas e batendo os tapetes da casa na rua. Ele aponta o empregado e diz, né? Este seu criado tem a mania do ateniense, crê que os navios são dele. Uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. Usando o exemplo aí do empregado que feliz e contente acha que tudo que ele está mexendo naquele momento é dele, ele acaba revelando para Brás Cubas uma realidade que é muito maior do que ele imaginava, né? De que sim, todos nós precisamos em muitos momentos dessas ilusões para continuar seguindo o caminho com alegria, com ânimo, com entusiasmo. Aí, com essa ideia, a gente vai para o capítulo seguinte, que se chama Reflexão Cordial. Aqui, Brás Cubas diz o seguinte: se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. É uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele e evitar que lhe entrem no cérebro maníacos de outras paragens. Então ele chega à conclusão que Quincas Borba tem lá o seu problema do maníaco do ateniense, de acreditar nas suas ilusões e ficar perdido naquela fantasia como se ali, encontrando ali tudo que ele mais precisa. Só que ele não queria que outros maníacos, quer dizer, que outras formas de loucura atingissem Quincas Borba. E, para tanto, ele ia cuidar do amigo. Pois é, gente, assim a gente chega ao final de mais um dia, o penúltimo. Amanhã a gente finalmente conclui a obra e estamos pertinho já do momento da morte de Brás Cubas, né? Que é, na verdade, o início desse livro. Eu espero que a leitura tenha sido tão proveitosa para vocês como foi para mim, tá? Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Amanhã a gente volta com o último e derradeiro capítulo das nossas leituras aqui de Memórias Póstumas. Tchau, gente. Até mais.